Fala, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sou o professor Edmir Ferreira e aqui é o nosso canal de aulas gratuitas do Direito Tributário. Temos semanalmente aulas com linguagem direta, acessível, objetiva desse ramo do direito. Antes de mais nada, já lhe peço, se inscreve aqui no nosso canal, ativa as suas notificações para ficar por dentro de tudo do direito tributário. Deixo aqui também, na legenda, links para acessos de livros escritos ou organizados por mim no ramo do direito tributário. Hoje temos mais uma aula. Estudaremos acerca do crédito tributário. O que é, como se constitui o crédito tributário, a decadência, a regra de prescrição do direito tributário. Então, sem mais delongas, vamos lá. Então, nosso assunto, crédito tributário. Mas o que seria isso? Como nós sabemos, a Constituição Federal, ela outorgou poderes para que os entes federativos eles possam exercer a competência tributária, não é? E aí, então, a lei que cria um tributo vai descrever qual é o fato gerador desse tributo. Fato gerador nada mais é que uma situação eleita pelo legislador como possível de sofrer uma incidência tributária. Depois que é praticado o fato gerador pelo contribuinte, vai nascer a obrigação tributária. Nós já vimos que pode ser principal ou acessória. E junto com essa obrigação tributária, o sujeito ativo, que é quem cobra o tributo, e o sujeito passivo, quem tem o dever de pagar o tributo. E esse dever de pagar o tributo decorre de um crédito tributário. Esse crédito tributário, ele pode ser de ofício, ele pode ser por declaração e pode ser por homologação. O lançamento de ofício, que é o primeiro aqui, ele é aquele que a autoridade administrativa ela faz tudo sozinha, o fisco faz tudo sozinho, sem ajuda de ninguém. Então, a própria autoridade administrativa identifica o fato gerador, identifica a base de cálculo, identifica o sujeito passivo, calcula o tributo e só envia para que o contribuinte ele possa pagar. Ela está prevista lá no artigo 142 do Código Tributário Nacional. Tá? Então, alguns exemplos que nós temos no lançamento de ofício, por exemplo, o IPTU, nós apenas recebemos e pagamos o IPTU. O IPVA, nós não fazemos nada, apenas pagamos o IPVA, as taxas, as contribuições de melhoria, a contribuição de iluminação pública. Então, são exemplos de tributos que apenas recebemos e fazemos o pagamento. Nós não participamos da constituição do crédito tributário. A outra espécie aqui, que é o tributo sujeito ao lançamento por declaração, está lá no artigo 147 do Código Tributário Nacional. Nesse caso aqui, dos tributos sujeitos a lançamento por declaração, para que a autoridade administrativa, para que o fisco possa constituir o crédito tributário, ele necessita receber informações do sujeito passivo de que o fato gerador foi praticado. Então, o sujeito passivo, o contribuinte ou o responsável, ele comunica à autoridade administrativa, ao fisco, dizendo que praticou o fato gerador. E com essa informação que se constitui o crédito tributário. Então, o contribuinte ele vai prestar algumas informações. Por exemplo, no ITCMD, o Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doação, que incide sobre a herança e incide sobre a doação. Como é que vai acontecer? O contribuinte, ele dá entrada no processo de inventário e depois vai até a Secretaria da Fazenda declarando quais são os bens que ele herdou ou que recebeu por doação. E aí a Secretaria da Fazenda
do Estado é quem vai calcular com base nessas informações. Outro exemplo, o imposto de importação na bagagem, que é o quê? Quando a gente volta, quando a gente sai do país, no retorno ao país, a gente pode estar trazendo alguma coisa conosco na nossa bagagem. Nesse caso, é uma importação. Algo que a gente comprou lá fora do país e está adentrando ao território nacional com esse produto. Então, como é que a gente faz? Vamos ao gabinete da Receita Federal dentro do próprio aeroporto e lá declaramos quais foram os bens que nós estamos importando. E com essas informações, a Receita Federal nos diz quanto que nós temos que pagar. Essa é a segunda hipótese de lançamento, declaração. Já a terceira hipótese é o lançamento por homologação. Nesse caso aqui do lançamento por homologação, nós contribuintes fazemos tudo. A gente verifica que a gente praticou o fato gerador, a gente faz o cálculo, por vezes com auxílio do contador, e depois nós pagamos. Nós pagamos antes mesmo da Receita Federal, do Fisco, Secretaria da Fazenda, quem quer que seja, dizer que está ok o cálculo que a gente fez. Só depois do pagamento é que a autoridade administrativa irá homologar o lançamento. Veja que nesse caso a gente paga o tributo antes da homologação pelo fisco. Atualmente, a maioria dos tributos segue o lançamento por homologação. O ICMS é assim, o ITR é assim, o IPI é assim, e o imposto de renda também é assim. Aí você deve estar com uma dúvida agora. Como assim, professor? O imposto de renda é por homologação? Todos os anos nós temos ali, abril, mais ou menos, né? A declaração do imposto de renda. Imposto de renda, então, é por declaração, não? Não. De fato, popularmente, o lançamento do imposto de renda, ele é chamado de declaração do imposto de renda. No entanto, ali, na verdade, nós estamos diante de um lançamento por homologação, porque o contribuinte faz tudo sozinho, com a ajuda do contador, né? Mas sem intervenção anterior ao pagamento do fisco. O fisco, depois, ele só atua homologando ou não aquilo que foi feito. É muito comum, outro ponto também, associarmos o ITR ao IPTU. Achar que ITR e IPTU são a mesma coisa, mas não são. O IPTU tem um lançamento de ofício, a gente só recebe o carnê e paga. O ITR é por homologação, por previsão legal. Tá? Então, tem até um meme bem famoso na internet, todos os anos na época da declaração do imposto de renda, que é como se fosse a Receita Federal falando assim, me pague o que você deve. E aí o contribuinte fala, me diga quanto eu te devo que eu te pago. A Receita Federal, me pague quanto você deve. O contribuinte, tá, mas me fale quanto que eu te devo que eu te pago. A Receita Federal vai falar, me pague, se você não pagar, você ainda é preso. Obviamente é um meme, mas que retrata muito bem esse tributo. Esse lançamento por homologação. Que nós fazemos tudo sem o auxílio do fisco. E o fisco depois, ele só homologa ou não, tá? Porém, apesar de termos visto agora as formas em que o crédito tributário ele é constituído, ele é lançado, o fisco ele tem um prazo para que ele possa constituir. Isso aqui é o que nós chamamos de decadência tributária. O que é a decadência tributária? É a perda do direito de constituir o crédito tributário. Veja o seguinte. Em um mundo ideal, todas as vezes que o fato gerador ele fosse praticado, o crédito tributário já seria lançado, já cobraria o contribuinte, né? Só que a gente sabe que nós não vivemos em um mundo ideal. Então, nem sempre que o fato gerador é praticado, a autoridade ela consegue constituir o crédito tributário. Por conta disso, o legislador tributário ele estabeleceu um prazo para que a autoridade administrativa possa constituir o crédito tributário.
E o fisco, então, ele tem um prazo de 5 anos para poder constituir o crédito tributário sob pena de decadência. Então, no direito tributário, a decadência é a perda do prazo para constituir o crédito tributário. Essa compreensão é simples, muito simples. O que complica um pouquinho a gente compreender a partir de quando é que se começa, perdão, a correr o prazo decadencial. No direito tributário, nós temos duas regras. Nós temos a regra que está prevista no artigo 173, inciso 1 do Código Tributário Nacional, e nós temos a regra que está prevista no artigo 150, parágrafo 4º do Código Tributário Nacional. A regra do 173, inciso 1 do CTN, fala que o prazo de decadência começa a correr do primeiro dia do exercício financeiro seguinte à prática do fato gerador. Então, se eu tiver praticado o fato gerador em setembro de 2025, seria no 1º de janeiro de 2026, tá? Já a regra do artigo 150, parágrafo 4º, fala que se conta do dia da prática do fato gerador, da ocorrência do fato gerador. Esse questiona, professor, quem é que está sujeito a cada uma dessas regras? Ó, que está sujeito à regra do artigo 173, inciso 1 do CTN, que é a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte a que poderia ter sido feito, são os tributos que são sujeitos a lançamento de ofício e por declaração. Já os tributos sujeitos a lançamento por homologação, conta-se da data do fato gerador. Tá? Então, essa é a nossa regra de decadência tributária. Só que, além da decadência tributária, nós precisamos compreender também o que é a prescrição tributária. Veja o seguinte, volta aqui comigo. Depois que o fisco ele constitui o crédito tributário por meio do lançamento, ele vai realizar a cobrança. Essa cobrança, a cobrança dos débitos tributários, no caso em que o fisco ele tem um crédito perante nós, contribuintes, vai ocorrer por meio de uma ação chamada de execução fiscal. O fisco, além de ter um prazo para poder constituir o crédito tributário, ele tem um prazo para cobrar o crédito tributário. Então, a prescrição tributária é a perda do direito de executar o crédito tributário, ou seja, de cobrar judicialmente esse crédito tributário. Decadência, perda do direito de constituir o crédito tributário. Prescrição, perda do direito de executar o crédito tributário. Professor, e de onde é que se conta a prescrição? Artigo 174 do Código Tributário Nacional nos fala que se conta da constituição definitiva do crédito tributário. Então, veja que é contado da constituição definitiva do crédito tributário. Tá? Professor, constituição definitiva é o lançamento? Não, não é a mesma coisa. Veja o seguinte. Uma vez que o fisco ele realiza o lançamento tributário, ele vai notificar o contribuinte. E o contribuinte, diante do lançamento, ele vai ter algumas opções. Né? 4. A professora Josiane Minardi brinca que ele tem 4 opções. Ele pode pagar, devo, não nego, toma, estou te pagando. Ele pode propor uma ação judicial, uma ação anulatória, um mandado de segurança, por exemplo. Ele pode não fazer nada, devo, não nego, e não vou pagar. Ou ele pode impugnar administrativamente. Quando o fisco ele realiza a notificação de lançamento, ele tem que dar um prazo ao contribuinte
para que o contribuinte escolha o que vai fazer. E dentre essas opções, como vimos, ele tem a possibilidade de impugnar administrativamente. No âmbito federal, o prazo de impugnação administrativa é de 30 dias. Durante esse prazo, a prescrição não começa a correr, ela está suspensa. Então veja que não é do lançamento. Depois desse prazo, se o contribuinte não tiver feito nada, nós temos a constituição definitiva. Então começa a correr a prescrição. Porém, se o contribuinte tiver impugnado administrativamente, enquanto houver a impugnação administrativa, isso suspende por si só, como veremos na aula posterior, o crédito tributário. A impugnação administrativa, ela suspende a exigibilidade do crédito tributário. Enquanto estiver correndo o processo administrativo, o fisco ele não pode executar o crédito, não pode propor uma execução fiscal. Se ele não pode, então a prescrição também está suspensa. O crédito tributário não foi definitivamente constituído. Então, depois, após o processo administrativo, aí teremos a constituição definitiva e aí começa a se contar o prazo de 5 anos. Tá? Então, essa aqui é a regra geral para a gente poder compreender o que é o crédito tributário. Nós vimos que o crédito tributário pode ser lançado de ofício, o contribuinte não faz nada, pode ser lançado por declaração, o contribuinte presta informações e o fisco lança, pode ser lançado por homologação, em que o contribuinte faz tudo e depois o fisco só homologa. Além disso, o fisco ele tem um prazo de 5 anos para poder constituir o crédito tributário. Esse prazo, sob pena de decadência. Temos inícios diferentes. Depois que constitui, o fisco tem um novo prazo também de 5 anos para executar. Esse prazo é a prescrição tributária. Entendeu? Espero que sim. Acredito que tenha ficado claro. Mas caso não, por gentileza, deixe as suas dúvidas aqui. Vai ser um prazer poder conversar com você. Mais uma vez eu te peço, se inscreve aqui no nosso canal e ativa as notificações. Qualquer dúvida que você tenha, sinta-se à vontade para me procurar nos contatos que eu deixo logo aqui em seguida. Um grande abraço e até a próxima aula.